Certo? Bom dia, pessoal. De novo, daqui. Certo? No último exemplo, não? Só para relembrar, o exemplo 2 é encontrar a composição de Y composta com F e F composta com Y. Neste caso, a composição existe, não? Em ambos casos. Certo? Então, na última aula, a gente encontrou aqui Y composta com F, certo? Claro que aqui a gente não encontra a regra, não sei, 1 vai para onde, 2 vai para onde, 3 vai, porque aqui são muitos números. A gente encontra a regra, não? Como que isso funciona aqui? O sea, isto aqui é igual. Será que é igual a x quadrado? A raiz quadrada de x, a 2x mais 1, 3x mais... Não, tem que haver uma regra. Entendeu? Então, a gente usa aqui a gente usa aqui a definição. Certo? E a gente encontrou a regra aqui. Certo? Y composta com f em x é 3x menos 2. Certo? Essa é a regra. Por exemplo, quando x igual a 1, você vai encontrar Y composta com f aplicado em 1. Você vai encontrar, vai ser 1. Quando x igual a 2, Y composta com f aplicado em 2. Aqui vai ser igual. Aqui vai dar 6 menos 2, 4. Vai para 4. 2 vai para 4. Entendeu? Essa é uma regra. Certo? Aí termina a composição, Y composta com f. Certo? Tudo bem. Agora encontremos. Certo? Alguma pergunta? Dúvida? É só aqui da última aula, tá? Só falei da última aula só. Certo? Então, a gente vai encontrar agora F composta com Y. Certo? Então, novamente aqui, o domínio são todos números reais. O contradomínio todos números reais. Certo? Aqui são muitos números. Não dá para encontrar um por um. Certo? Então, a gente usa a regra, não? Aqui. Então, temos que encontrar como que é a regra aqui. F composta com Y em X. Aqui é igual. Certo? Que dependa de X, não? Claro. Então, a gente faz a mesma coisa. F composta com Y em X. Aqui é a definição, não esqueçam. Este aqui é a definição. F composta com Y em X vai ser F aplicado em Y em X. Quem vai ser Y em X? Lembra, Y em X é X menos 2. Então, aqui. Y em X vai ser X menos 2, certo? Agora aqui, observe aqui. Quem vai ser F em X menos 2? Tudo bem. Primeiro observe que F em X é 3x menos 1. Essa é a regra. Você pode trocar o X. Pode chamar de T. Quem vai ser F em T? Deixa eu ver aqui só. Certo? Então, F em X é 3x menos 1. Quem vai ser F em T? 3t menos 1. Quem vai ser F em 1? 3u menos 1. Quem vai ser F em Z? 3z menos 1. Essa é a regra de F. Quem vai ser F em estrela? 3 vezes estrela menos 1. Então, neste caso, quem vai ser F em X menos 2? Chame tudo aqui estrela, tudo. Quem vai ser F em estrela? 3 vezes estrela menos 1.
Neste caso, estrela vai ser x menos 2. Pronto. Este vai ser f em x menos 2. Certo? Portanto, deixa eu ver aqui. Portanto, f composta com y em x vai ser... Aqui podemos simplificar, não? Aqui 3 vezes x, aqui vai ficar menos 6. Menos 1 fica menos 7. Certo? Mas aqui pode ficar a resposta. Não precisa simplificar, não. Certo? Então, essa é a composição de funções. Não vai Alguma ter pergunta? picolé, não. Alguma pergunta? Começou de novo já. Certo? Tudo bem. Agora, observe que f composta com y em x foi 3x menos 7. Y composta com f em x é 3x menos 2. Certo? Eles são funções diferentes. Não são iguais as funções. Certo? F composta com y é diferente de y composta com f. Não são iguais. Por que não são iguais? Peguemos um elemento só, não? Quando x igual a 0 aqui, como que ficaria f composta com y em 0? X igual a 0 ficaria menos 7. Aqui vai ser menos 7. Certo? Agora, f composta com, y composta com f em 0. X igual a 0, como que ficaria? Menos 2, menos 2. Certo? O sea, quando x igual a 0, estas funções são diferentes. Portanto, elas são funções diferentes. Certo? Tudo bem. Vamos ver aqui. Exemplo 3. Certo? Neste exemplo, a gente vai verificar se é verdade que f composta com y é igual a y composta com f. Lembre que isso não é verdade de forma geral, né? Isso não é verdade, não. Certo? Então, primeiro, encontremos f composta com y em x. Certo? Tudo bem. Como é que é a definição f composta com y em x? Vai ser f aplicado em y em x. Quem vai ser y em x? A gente sabe, vai ser 4x cubo menos 3x. Está aqui. Agora, quem que vai ser f aplicado nesse valor? Tudo bem. Observe aqui. O f em x é 2x quadrado menos 1. Certo? F em t, aqui vai ser igual. 2 vezes t quadrado menos 1. Quem vai ser f em u? 2 vezes u quadrado menos 1. Quem vai ser f em z? 2 vezes z quadrado menos 1. Essa é a regra. Quem vai ser f em estrela aqui? 2 vezes estrela ao quadrado menos 1. Então, voltando aqui. Quem vai ser f nesse valor? Vou chamar aqui de estrela. Quem vai ser f em estrela? 2 vezes estrela ao quadrado menos 1. Neste caso, este vai ser estrela, não? 4x cubo menos 3x. Pronto, temos encontrado f aplicado em 4x cubo menos 3x. Igual a isso. Aqui podemos simplificar, não? Certo? Aqui simplifiquemos aqui ao quadrado. Só para lembrar aqui, a menos b ao quadrado fica o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Apliquemos aqui. Este vai ser o primeiro e este é o segundo. O primeiro ao quadrado vai ficar 16x elevado a 6. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vai ficar menos 24x elevado a 4. Mais o segundo ao quadrado. Vai ficar 9x quadrado.
certo? Aplicando aqui a fórmula. Aqui multiplico por 2, certo? Aqui fica 32, x elevado a 6. Aqui fica menos 48. Aqui fica 18x quadrado. Menos 1. Pronto. Essa é a composição. F composta com G em X, 32x elevado a 6 menos 48, x elevado a 4 mais 18x quadrado menos 1. Certo? Alguma pergunta? Certo. Então, agora encontremos G composta com F. Vamos ver aqui. Encontremos G composta com F. Novamente a definição. G composta com F em X vai ser G aplicado em F em X. Quem vai ser F em X? A gente sabe, não? É 2x quadrado menos 1. Agora, quem vai ser G nesse valor? Vamos ver. Observe essa parte daqui. O G em X vai ser 4x elevado a 3 menos 3x. Certo? O G em L, 4 vezes L elevado a 3 menos 3L. G em M, 4 vezes M elevado a 3 menos 3 vezes M. O G em T, 4 vezes T elevado a 3 menos 3T. Certo? Então, em nosso caso, aqui, quem vai ser G aplicado em 2x quadrado menos 1? Pode chamar isso daqui de estrela. Tudo aqui é estrela. Vai ser 4 vezes estrela elevado a 3 menos 3 vezes estrela. Pronto, temos aqui a forma. Certo? Esse vai ser o G aplicado em 2x quadrado menos 1. Tá certo? Tudo bem, aqui podemos simplificar, não? Aqui, 2x quadrado menos 1 elevado a 3. Claro, aqui temos a fórmula. A menos B elevado a 3 fica o primeiro elevado a 3 ao cubo, não? Menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes B mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado menos o segundo elevado a 3. Aqui é a fórmula, não? Certo? A gente aqui aplica a fórmula, fica dessa forma. Certo? Aqui a gente multiplica menos 3, fica menos 6x quadrado, aqui fica mais 3. Certo? Aqui multiplicamos 4, cada um deles aqui, 4 multiplica, fica dessa forma. Podemos simplificar aqui, não? Vai ficar dessa forma. Então, o que você percebe? G composta com F em X fica dessa forma, e F composta com G em X fica dessa forma. Eles são iguais? São iguais. Portanto, G composta com F é igual a F composta com G. Certo? Alguma pergunta, dúvida? Pronto, a gente vai no último exemplo. Um pouco mais complicado esse exemplo, tá? Sempre vai mais simples, mais ou menos, e mais complicado. Mas não é tanto, não. Vamos ver aqui. Olha, primeiro, vamos ver aqui. Aqui temos a função f em x, definida dessa forma, e g em x dessa forma. Como que isso funciona? Como que funciona o f e g? Encontremos g composta com f. Primeiro vamos entender como que f funciona. E o g. Primeiro, vamos ver. Quem vai ser f em menos 2? Este vai ser o x, menos 2. Como que está definido o f? F em x, ele vai ser 2 menos x, 2x menos 1, se o x é menor ou igual que menos 1. E f em x vai ser x mais 2, se x é maior ou igual que 2. Então,
quem vai ser f em menos 2? Este vai ser o x. O menos 2 é menor que menos 1, não? Então, aqui está o x, certo? Aqui está o menos 2 aqui. Então, x menor ou igual que menos 1. Não? F é menos 2, então, nesse caso, quem vai ser a função? Este daqui. Então, f é menos 2 vai ser 2 vezes x menos 1. Então, vai ser 2 vezes, neste caso, x vai ser menos 2, menos 1. Vai ser menos 5. Tá? Aqui, agora, quem vai ser f em 3? Tudo bem. O 3 vai ser o x. A gente vai analisar, não? Será que x é menor que menos 1 ou maior que 2? X maior que 2, não? Certo? Aqui. O 3 maior que 2, não? Então, nesse caso, este vai ser a função. Então, quem vai ser f em 3? 3 mais 2. 3 mais 2. Sabe? Porque f de x vai ser x mais 2. Quando x maior ou igual que 2. Vai ficar 5. Quem vai ser f em 5? Você olha aqui. Será que é esta função ou esta função? Mas aqui o x é 5. Então, 5 é maior que 2. Pronto. Esta é a função. Então, quem vai ser f em 5? 5 mais 2. Aqui, 17. Agora, o g. G é a mesma coisa, não? Ou seja, mesmo modelo aqui. Então, quem vai ser g em menos 1? Então, o menos 1, será que é menor que 0 ou maior que 0? Não, menos 1 é menor que 0. Pronto, esta é a função. Então, g em x é 2x. Neste caso, g em menos 1 fica 2 vezes menos 1, que vai ser menos 2. Quem vai ser g em menos 5? Fala, menos 5 é menor que 0, não? Então, esta é a função. Então, g em menos 5 vai ser 2 vezes menos 5. Está aqui. Menos 10. Quem vai ser g em 2? Você fala, o 2 não é menor que 0. É maior que 0, não? Então, neste caso, esta vai ser a função g. Então, x igual a 2, aqui vai ser menos 3 vezes 2. Aqui. Fica menos 6. Quem vai ser g aplicado em 3? Se analisa aqui, o 3 é maior que 0. Então, esta é a função. Então, g em 3 vai ser menos 3 vezes 3. Vai ficar menos 9. Quem vai ser g aplicado em 0? Aqui não pode ser. 0 não é maior que 0. Mas aqui pode ser, não? 0 menor ou igual que 0. Tudo bem? Então, neste caso, esta é a função. Então, vai ser g em 0 vai ser 2 vezes 0. Fica 0. Certo? Ficou claro como que a função é f e g? Certo? Então, vamos encontrar g composta com f. Certo? Vamos ver aqui como que a gente encontra g composta com f. Encontremos g composta com f. A gente usa aqui a definição. G composta com f em x é g aplicado em f de x. Essa é a definição. Mas quem vai ser f de x? Aqui temos um problema. Não sei se vou ter aqui embaixo, deixa eu ver aqui. Tá aqui. O f de x, são duas funções. Quando x é menor ou igual que menos 1 e quando é maior ou igual que 2. Então, temos que analisar dois casos. Certo? Então, aqui. Vamos supor que x é menor ou igual que menos 1. Se x é menor ou igual que menos 1, quem vai ser a função f em x? 2x menos 1, não? 2x menos 1. Certo? Tudo bem. Estamos neste caso, hein? X menor ou igual que menos 1. Certo? F de x vai ser 2x menos 1. Tudo bem.
Agora, quem vai ser y aplicado em 2x menos 1? Agora, observe o y. Quem vai ser o y? Eita, aqui temos duas, não? Funções. Então, temos que analisar este valor, 2x menos 1. ¿Será que este valor es mayor que 0 o menor o igual que 0? Claro, tenemos la hipótesis de que x menor o igual que menos 1, ¿no? Entonces, este valor, ¿será que es mayor o igual que 0 o menor o igual que 0? Entonces, a gente analiza, ¿no? Vamos a ver. Aquí. A gente sabe que x es menor o igual que menos 1. Multiplico por 2, esta desigualdad, 2x menor o igual que menos 2. Ahora faço a diferencia, ¿no? Aquí por menos 1, ambos lados. Sí. 2x menos 1 es menor o igual que menos 3. Estoy sumando aquí a ambos lados menos 1. ¿Tá? Ambos lados menos 1, estoy sumando. 2x menos 1 es menor o igual que menos 3. Ah, entonces ese valor es menor o igual que menos 3. Es claro que va a ser menor que 0. Entonces, este valor es menor que 0. ¿Certo? Tudo bem, a gente sabe isso. Agora, observe que o y em x é 2x quando x menor que 0 e menos 3x quando x maior que 0. Você pode trocar o x. Chame de s. Quem vai ser y em s? 2s se s é menor ou igual que 0. E menos 3s se s é maior que 0. Você pode trocar o x por s. Tudo bem. Então, aqui, este vai ser nosso s, não? Certo? Mas a gente sabe que este valor é menor que 0, não? Lembra aqui. Então, se S é menor que 0, corresponde a que função? A esta função, não? Y em S menos 3S. Certo? Então, aqui vai ficar... não, aqui. Não, S é menor que 0. Não, Y em S é 2S. S é menor que 0. Certo? Este valor é menor que 0. Certo? Então, Y em S vai ser 2S. Certo? Então, Y em S vai ser 2S. Neste caso, S vai ser 2x menos 1. Certo? Aqui multiplicando 2 fica dessa forma. Certo? Assim, Y composta com F em X, certo? Aqui, é igual a 4x menos 2. Claro, desde que X é menor ou igual que menos 1. Certo? Tudo bem. Agora falta o caso em que X é maior ou igual que 2. Porque lembre que aqui a definição, aqui temos o f de x, não? Então, f de x vai depender. Pode ser 2x menos 1 ou x mais 2. Tudo bem. Então, o caso vai ser quando x maior ou igual que 2, não? Então, agora, se x maior ou igual que 2, novamente aqui a composição, y composta com f em x vai ser y aplicado em f de x. Não? Quem vai ser f de x? Neste caso, x maior ou igual que 2, o f de x vai ser x mais 2. Vou botar aqui. Não está aqui. O f de x. Quando x maior ou igual que 2, é x mais 2. Certo? Então, a gente volta aqui. Então, aqui, f de x vai ser x mais 2. Certo? Lembra essa condição, né? Agora, quem vai ser y em x mais 2? Vamos analisar. Primeiro, x mais 2. Vamos analisar o x, x mais 2. Lembre que o y em x é 2x se x menor ou igual que 0. E vai ser menos 3x se x maior que 0. Troca de variável aqui. Chame x de s. Y em s vai ser 2s se s menor ou igual que 0. E vai ser menos 3s se s maior que 0. Só troca de variável. Então, eu quero analisar este valor, x mais 2. Tudo bem.
Aqui embaixo, aqui este lado. A gente sabe que x maior ou igual que 2. Depois eu somar mais 2, não? Na desigualdade, não? Somos ambos 2, mais 2, mais 2, ficaria x mais 2 maior ou igual que 4, não? E claramente, x mais 2 é maior que 0. Então, este valor, x mais 2, é maior que 0. X mais 2 maior que 0, corresponde a quem aqui? Quem vai ser o y? Y em x mais 2. Como este valor é maior que 0, então tem que ser menos 3s. Y em s é menos 3s. Então aqui seria y em s, estou chamando isto de s, vai ser menos 3s. Aqui multiplicando, temos menos 3x menos 6. Portanto, a composição vai ficar 4x menos 2 quando x menor ou igual que 1, que na outra folha. E vai ficar menos 3x menos 6, que esta parte aqui, quando x é maior ou igual que 2. Pronto, essa é a composição. Certo? Bom, aí termina a aula, mas se tiver alguma dúvida, temos tempo ainda. Se ficou claro? Sim, sim. Ficou claro. Alguma dúvida das outras folhas? Da Você composição? está gravando essa aula para Sim, postar estou no gravando YouTube? sim. Também. Certo. Uhum. Aí Certo? você já tem ideia de quando será o segundo teste? A primeira prova? A segunda? Depois da a última aula, segundo o calendário suplementar, não? Acho que é 18, em agosto ainda, não? A última aula, não sei que dia termina o, acho que 18 de agosto, não estou lembrando não. Então, depois de terminar a última aula, não? Eu não sei, a última na quarta, não? Ou segunda, a gente marca a prova depois. Certo? Deixa uma semana, depois de uma semana a gente marca a segunda prova. Certo? Professor, Sim. vai ter algum exercício de revisão, coisa assim? Sim, porque ainda tem tempo, por exemplo, ainda temos a prova está marcada para a quarta-feira que vem, na outra quarta-feira, não? Certo? Então, quarta agora vai ter aula de dúvidas. Quem quiser, não? Entendeu? De algumas listas aí, ou das aulas mesmo, não? E na segunda também, mesma coisa também na segunda. Certo? Porque tem aula quarta e segunda, mas essas duas aulas eu vou usar para tirar dúvidas, não? Ou resolver problemas. Entendeu? Tá? Quarta tem aula de dúvidas Sim, e sim. segunda também tem. Quem quiser, claro. E na próxima quarta é a prova. Certo? Alguma pergunta? Podem perguntar, hein? Ainda falta 10 minutos. Ficou claro? Composição? Opa, Lisandro. Sim. A lista sobre função composta, vai mandar terça-feira, é? Não, hoje envio. Hoje? Vocês enviam hoje a lista, certo? Para que vocês estejam praticando, para mais tempo, não? Entendeu? Porque a prova é na próxima quarta-feira, não? Tá? Tá certo? Então, se não tiver dúvida, a gente para por aqui, então, tá? Mas qualquer coisa, vocês podem perguntar na quarta-feira, tá? Tá? Não esqueçam de olhar as aulas, não? As aulas são importantes, os exemplos que coloco também nas aulas, não? E também a lista, é importante isso. Tem que ficar bem claro, não? Qualquer coisa que se tiver uma dúvida, professor, por que isso? Podem perguntar. Porque todas as coisas que estou botando aqui, nos exemplos, tudo, isso vai aparecer em cálculo 1 para vocês, também em cálculo 2. Ele vai aparecer. Esse daqui usa muito em função contínua, não? Esta parte daqui. A regra também da cadeia para derivadas, também a composição, não? Vai aparecer. Só que em cálculo a gente não fala nada de composição de funções. Acho que vocês têm que saber, não? Tá bom, então? Certo? Então, até quarta-feira, tá? Até. Tchau, tchau.
Eu acho que ele esqueceu de desligar o negócio.